Eu sempre soube que ser trigêmeo chamava atenção, mas nunca imaginei que isso iria destruir minha vida do jeito que destruiu. Meu nome é Caio, e eu cresci ao lado dos meus irmãos, Daniel e Ícaro. A gente era praticamente indistinguível, até para nossa própria mãe. Mesmo depois de adultos, ainda ouço as mesmas frases. Meu Deus, vocês são cópias! Como é que diferencia? Se um fizer besteira, nem dá pra saber qual foi. E olha, isso que sempre foi motivo de piada acabou virando um aviso que eu deveria ter levado a sério. Tudo começou numa noite estranha. Uma daquelas que parecia comum, mas carregava um desconforto que eu não conseguia explicar. Eu estava no meu apartamento, um lugar pequeno, silencioso demais, e tentando terminar um projeto da faculdade. Meu celular vibrou com uma notificação qualquer, mas uma mensagem do grupo da família chamou minha atenção. Estão dizendo que viram um de vocês três perto da rodovia. Tá tudo bem? Eu li aquilo umas 3 vezes, tentando entender. Era minha mãe mandando, e mesmo escrita de forma leve, dava para sentir tensão ali. Respondi rápido, dizendo que eu estava em casa e perguntando se ela tinha falado com os outros. Ela ficou um tempo sem responder, e aquele silêncio me irritou de um jeito estranho. Levantei, comecei a andar de um lado para o outro, tentando achar lógica naquilo. Daniel não dirigia à noite, ele odiava a estrada. Ícaro sempre foi o mais imprevisível dos três, mas nada que justificasse estar na rodovia sem avisar ninguém. Quando eu já tinha desistido de esperar a resposta, alguém bateu na minha porta. 3 batidas secas, rápidas, como se a pessoa estivesse com pressa. Eu senti um arrepio tão forte que por um segundo pensei que meu corpo tinha congelado. Meu prédio é daqueles antigos, onde tudo ecoa, mas aquele som foi tão próximo que eu travei. Olhei pelo olho mágico e juro que quase soltei o ar que estava preso no peito. Era o Ícaro. Ou pelo menos parecia ser ele. Porque tinha algo errado ali. Ele estava com uma expressão dura, séria demais pro jeito dele. O cabelo mais bagunçado do que o normal e a camiseta cheia de alguma coisa escura. Na hora eu pensei que era graxa, óleo, qualquer coisa de carro. Só depois percebi que não tinha cheiro de nada mecânico. Abri a porta devagar e ele entrou sem esperar convite. Passou por mim como se estivesse vindo de uma guerra. Eu mal reconheci o cheiro dele. Era algo metálico, pesado. Ele se jogou no sofá e apoiou a cabeça nas mãos, respirando fundo. Fiquei parado, olhando para ele como se estivesse diante de um estranho usando o rosto do meu irmão. Que foi, Ícaro? Mãe tá preocupada. Eu também tô. Minha voz saiu fraca, quase trêmula. Ele levantou a cabeça, devagar, e quando os olhos dele encontraram os meus, senti meu estômago afundar. Não era o olhar dele. Era frio, distante, quase vazio. Caio, você tem que confiar em mim agora. E em mim e só em mim, entendeu? Nem no Daniel. Eu ri porque aquilo era absurdo. Como assim, cara? O que aconteceu? Ele limpou a mão na própria calça, deixando uma marca escura ainda maior. Só então percebi que ele estava tremendo. E quando ele falou de novo, sua voz parecia de alguém que tinha acabado de correr quilômetros fugindo de alguma coisa. Alguém vai bater aqui. Não abre. Não importa o que digam. Não abre. Eu senti o coração disparar, mas antes que eu pudesse responder, ele levantou, foi até a porta e a trancou, com todas as travas, inclusive uma que eu quase nunca usava. Ícaro, pelo amor de Deus, me explica! Ele respirou fundo, colocou a mão no meu ombro e disse, numa calma apavorante, um de nós fez algo terrível hoje, e não fui eu. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ouvimos passos no corredor. Passos lentos, pesados, e alguém parou exatamente na frente da minha porta. Os passos pararam bem na frente da porta, e eu senti cada músculo do meu corpo se contrair. Eu consegui ouvir minha própria respiração acelerada, o sangue pulsando nas têmporas como se eu tivesse acabado de correr também. Ícaro colocou um dedo sobre os lábios, pedindo silêncio, e eu obedeci como se ele tivesse arrancado minha voz com a mão. A gente ficou ali, imóvel, ouvindo aquele alguém respirar do outro lado. E era uma respiração pesada, lenta, como se a pessoa estivesse deliberadamente tentando ser ouvida. A maçaneta se mexeu. Devagar. Aquele barulho metálico girando, sem conseguir abrir por causa das travas, quase fez minhas pernas falharem. Senti Ícaro se aproximar de mim um passo, como se ele estivesse pronto para me puxar para trás se a porta cedesse. Mas ela não cedeu. A pessoa tentou mais 2 vezes, cada tentativa mais agressiva, como se estivesse testando nossa paciência. Depois, silêncio. Um silêncio tão absoluto que parecia engolir o ar do corredor inteiro. Eu não sabia o que fazer, então cochichei, quase sem som. Ícaro. Quem é? Ele engoliu seco, mantendo os olhos fixos na porta, e levou alguns segundos para responder. Não sei qual deles. É isso que me apavora. Como assim qual deles? Que diabos está acontecendo? Você veio aqui cheio disso. Apontei para a camiseta manchada. E agora alguém que parece nós está tentando entrar. Me explica agora. Ícaro passou as 2 mãos pelo rosto, respirando como se estivesse prestes a desmoronar. Caio, lembra quando éramos pequenos e todo mundo fazia aquela piada? Se um de vocês fizer besteira, ninguém vai saber qual foi?
Lembro. Então, hoje isso deixou de ser piada. Meu coração deu um tranco tão forte que quase doeu. Ele continuou. Eu tava na rodovia sim, mas não do jeito que a mãe ouviu. Eu tava seguindo o Daniel. Desde ontem ele tá estranho. Andando pela casa de madrugada, falando sozinho no banheiro, como se estivesse ensaiando alguma coisa. Não quis contar pra vocês porque achei que era coisa da cabeça dele. Mas aí, hoje, ele saiu escondido com o carro. E eu segui. E o que você viu? Minha boca estava seca. Eu nem piscava. Ícaro hesitou. E por um momento achei que ele fosse inventar algo. Mas ele não desviou os olhos dos meus. Ele encontrou alguém na beira da estrada. Uma mulher. Eu não ouvi o que conversaram. Mas... Caio. Ela saiu do carro dele e começou a gritar com ele. Como se tivesse descoberto alguma coisa. Daniel tentou acalmar ela, mas ela saiu correndo pro mato. Ele foi atrás. E... depois de uns minutos, eu ouvi só um grito. Um grito muito alto. E depois... nada. Só ele voltando. Sozinho. Senti meu estômago revirar. Minha cabeça ficou pesada, como se eu estivesse respirando fumaça. Você tá me dizendo que o Daniel... Eu não sei! Ícaro gritou, mas logo baixou a voz ao lembrar que tinha alguém lá fora. Não sei. Mas quando ele voltou, a camisa dele estava igual à minha. Igual. Ele apontou para as manchas. E quando ele me viu, sabe o que ele disse? Não conta nada pro Caio. Ele vai entender quando for a hora. Caio, não existe nenhuma hora em que eu vá entender isso. Nenhuma. Eu encostei na parede, tentando absorver aquilo. Daniel, o mais calmo de nós, o mais racional, o que mais odiava a confusão. Eu me recusei a acreditar. Minha mente procurava qualquer explicação que limpasse aquilo. Pode ser um acidente, pode ser outra coisa, Ícaro. Você está interpretando errado. Ele balançou a cabeça e jura que estava errado. Eu queria estar, juro, mas eu não voltei para casa. Eu fiquei escondido na estrada depois que ele saiu. E... ele se calou ao ouvir novos passos no corredor. Não eram pesados, nem lentos. Eram apressados, como se a pessoa estivesse andando nervosa, batendo o pé no chão com raiva. Eu e Ícaro trocamos olhares, e alguma coisa nos dois entendeu que aquilo não era a mesma pessoa de antes. Era alguém diferente. A sombra por baixo da porta se movimentou. E então ouvimos uma voz. A voz que nós dois conhecíamos desde crianças. Caio, eu sei que você tá aí dentro. A gente precisa conversar. Abre a porta. Era o Daniel. Mas tinha algo na voz dele, algo que nunca esteve ali antes. O silêncio que veio depois da voz do Daniel foi tão pesado que parecia encher o ar, como fumaça invisível entrando pelos meus pulmões. Eu fiquei paralisado, ouvindo a respiração dele do lado de fora. Não parecia natural. Era rápida, irregular, como alguém que tenta controlar um pânico ou esconder uma raiva prestes a explodir. Ícaro chegou mais perto de mim. Eu senti o braço dele encostar no meu e percebi que ele tremia. Não era um tremor de medo simples, mas um tremor profundo, involuntário, como se o corpo dele estivesse tentando fugir antes mesmo dele decidir correr. Caio. Daniel chamou de novo, dessa vez mais suave. Eu sei que o Ícaro tá aí. Eu preciso falar com vocês dois. Ícaro arregalou os olhos e fez um gesto rápido para eu não responder. Ele balançou a cabeça tão discretamente que parecia que nem respirava. A respiração dele ficou presa na garganta. Mas Daniel continuou. Eu sei que você me seguiu, Ícaro. Foi como levar um soco no peito. Ícaro travou. Eu também. Daniel sabia. Ele sabia desde o começo. E então, como se estivesse escutando nossos pensamentos, Daniel acrescentou. E eu sei que você não entendeu o que viu. Você viu só metade. Metade. Aquela palavra ficou rondando minha mente como um bicho preso num quarto escuro. Ícaro deu um passo para trás. Um passo pequeno, mas suficiente para eu perceber que ele estava pronto para correr se algo acontecesse. Eu fiquei entre ele e a porta, sem saber se isso ajudaria ou pioraria tudo. Caio. Daniel chamou meu nome como quem segura uma faca pelo cabo. Eu preciso que você confie em mim. Abre a porta, por favor. Era tão estranho. O Daniel nunca pedia nada, nunca levantava a voz, nunca parecia desesperado. Mas ali, do outro lado da porta, ele parecia um homem prestes a se desfazer por dentro. Eu respirei fundo e, mesmo não querendo dizer nada, minha boca se abriu antes de eu perceber. O que aconteceu na estrada, Daniel? O corredor ficou em silêncio. Eu senti Ícaro virar o rosto na minha direção, me encarando como se eu acabasse de cometer uma loucura. Talvez eu tivesse mesmo. A resposta do Daniel demorou. Quando veio, não parecia dele. Aquela mulher não era uma estranha. Aquilo me atingiu como água gelada.
Ícaro deu um passo para frente, como se fosse intervir. Como assim? Perguntei, a voz falhando. Daniel respirou fundo e ele não esperava o que eu falasse. Ela nos conhecia. Por isso ela correu. Por isso ela me reconheceu. Ícaro explodiu, sem conseguir se segurar. Reconheceu por quê? O que você fez, Daniel? A voz dele ecoou pelo apartamento, e Daniel respondeu quase no mesmo segundo, como se estivesse esperando a pergunta. Porque não era eu. Um arrepio atravessou minhas costas tão forte que meus braços ficaram arrepiados. Ícaro me olhou confuso, e eu olhei de volta, até perceber o que aquilo significava. Eu não quis acreditar. Mas Daniel continuou, sem deixar espaço para dúvidas. O Caio sabe. Meu coração congelou. Os olhos do Ícaro se viraram para mim como se quisessem rasgar uma resposta de dentro da minha cabeça. Eu não sabia. Pelo menos achava que não. Mas Daniel insistiu, a voz ficando mais firme. Caio, lembra de ontem? Lembra do sonho que você me contou? Você disse que acordou cansado, com a roupa fora do lugar, com terra no pé. Lembra? Lembrava. E era verdade. Eu tinha acordado estranho, como se tivesse corrido uma maratona. Mas eu tinha ignorado. Tinha terra no seu pé, Caio. Terra igual à da estrada. Ícaro deu um passo para longe de mim. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Daniel, para, murmurei. Isso é absurdo. Você sempre andou dormindo, Caio. Desde criança. A gente sempre riu disso. Mas ultimamente, você não lembra de nada do que faz à noite. Ícaro estava pálido, completamente imóvel. Daniel então disse a frase que destruiu tudo. Foi você que ela reconheceu, não eu. Senti a sala girar. Comecei a recuar sem perceber, e Ícaro recuou também, como se eu fosse um animal selvagem prestes a atacar. Meu peito queimava, minha garganta se fechou. Eu queria negar, gritar, fugir. Mas então uma lembrança veio, um flash, a mulher correndo. Eu correndo atrás. A respiração dela. E a minha mão, no braço dela. Eu caí de joelhos. Ícaro recuou mais um passo. Daniel deu a última palavra. Eu não vim aqui te acusar, Caio. Vim te proteger, antes que a polícia venha. Eu olhei para os dois rostos idênticos aos meus, mas pela primeira vez na vida, eu não reconhecia o meu próprio. Uau, você ficou até o final! Parabéns! Deixa o like, se inscreve e compartilha com um amigo. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais com o @História de Kimbap. Aqui, cada história é enrolada com carinho, igual a um bom kimbap.